Pessoal, então nesta aula nós vamos fazer a segunda parte do estudo dos Lusíadas, obra máxima da língua portuguesa, composta pelo grande poeta Luís Vaz de Camões. Tá certo? Bons estudos. Pessoal, então nós terminamos a aula anterior, parte 1 sobre os Lusíadas, dizendo que o poema, do ponto de vista do conteúdo, é dividido em 5 partes, não é? Qual seja? Proposição, invocatio, que é a invocação, dedicatória, narração e o epílogo, certo? Bom, qual é a estrutura aqui, ó, do Camões? Proposição, invocação, dedicatória, seria a introdução do poema. Narração, o desenvolvimento, o epílogo e a conclusão. Uma estrutura muito semelhante à estrutura que você aprendeu de redação, de dissertação, né? O professor sempre recomendou você dividir em 3 partes a sua dissertação. Uma introdução, na qual você vai apresentar o assunto, o tema, desenvolvimento, no qual você vai argumentar, a conclusão, na qual você vai fechar sua redação, apresentar alguma intervenção no problema apresentado, ou vai sintetizar o seu raciocínio, né? Seria o epílogo aqui dos Lusíadas. Epílogo, inclusive, é sinônimo de conclusão, tá certo? Esse modelo, inclusive, introdução, desenvolvimento e conclusão, é um modelo desenvolvido pelos romanos. Os romanos, eles eram muito afeitos ao estudo da retórica, não é? Retórica era uma disciplina indispensável, uma disciplina central nas universidades e nas escolas romanas. Tudo bem? Bom, nós precisamos discutir cada uma dessas partes, tá certo? A proposição dos Lusíadas, ela apresenta 2 coisas pra gente. 2 coisas importantes na proposição do poema. Primeiro, a delimitação dos assuntos que o Camões vai tratar. E segundo, é aqui que a gente percebe a tal da imitatio. Eu já discuti esse conceito com vocês na aula sobre o classicismo. O que é imitatio mesmo? É a cópia, ao mesmo tempo a rivalização de determinado modelo. Eu copio o modelo, só que eu tento superar esse modelo. É a imitatio. Tudo bem? Então veja só, eu vou declamar e interpretar com você as 3 primeiras estrofes dos Lusíadas. A gente vê bonitinho a proposição. Comecemos. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram em engenho a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Bom, vamos começar pela imitatio. Veja, o modelo seguido pelo Camões nos Lusíadas é um modelo romano. Ele está seguindo a Eneida, obra máxima de um escritor romano chamado Virgílio. Tudo bem? O modelo é romano, isso vai ser importante para uma próxima discussão. Bom, como é que a gente sabe que o modelo é a Eneida do Virgílio e não Homero? Pelo primeiro verso. As armas dos barões assinalados. Porque o primeiro verso da Eneida do Virgílio é arma, viruquem, cano. Está em latim, óbvio que está em latim. Não é? Traduzindo isso daqui, ó. Eu canto as armas e o varão. Eu canto as armas e o varão. O que é varão? Varão, mesma coisa que homem, ser humano de sexo masculino.
Então eu canto a arma e o varão. Quem que é esse varão que o Virgílio está falando que vai cantar? É o Enéas, grande herói da Guerra de Troia. Tá certo? Bom, então o primeiro verso dos Lusíadas. Vamos lá, ó. As armas e os barões assinalados. Primeiro verso da Eneida do Virgílio. Eu canto as armas e o barão. Então a estrutura é muito próxima. É quase o primeiro verso dos Lusíadas uma tradução livre do primeiro verso da Eneida do Virgílio. Daí a gente conclui que o modelo seja o modelo romano Eneida do Virgílio. Muito bem. Bom, então aqui está o modelo, eliminação do modelo. Agora a gente precisa descobrir, perceber a rivalização, já que a imitatio pressupõe a cópia de um modelo, mais ou menos a rivalização. E a rivalização se dá aqui, ó, na terceira estrofe do poema. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Esqueça o que narrou o sábio grego. O que é o sábio grego? Homero. Esqueça o troiano, referência a Virgílio, as navegações grandes que fizeram. Esqueça o que foi cantado nas epopeias clássicas, ou seja, a Guerra de Troia. Esqueça. Esqueça as façanhas, ó, a fama das histórias que tiveram, Alexandre o Grande e Trajano, que é o imperador romano. Esqueça. E por quê? Porque eu canto algo mais importante, superior. Eu canto o peito ilustre lusitano. Olha de novo o nacionalismo português. A quem Netuno, deus do mar, e Marte, deus da guerra, obedeceram. Veja só você. Esqueça tudo que a musa antiga, a musa de Homero e a musa de Virgílio canta. Que outro valor mais alto, mais importante se levanta, que é a história dos portugueses. Portanto, ele copia na forma e rivaliza no conteúdo. Tudo bem? Bom. Agora, do ponto de vista dos assuntos, eu vou interpretar com você essas duas primeiras estrofes. Ó. As armas e os barões. Comecemos por aqui. O título de barão é o único título que pode ser comprado, é um título de nobreza. É o título mais taqueira, mais baixo da nobreza, mas é um título de nobreza. Né? E o único que pode ser comprado. Então, o que os capitalistas, os burgueses das grandes navegações, eles começam a fazer para ganhar prestígio social? Começam a comprar títulos de barão. Tudo bem? Então, quando Camões fala em barões assinalados, barões célebres, assinalados é sinônimo de célebres, ele está falando dos grandes capitalistas portugueses. Tudo bem? Esses grandes capitalistas que saíram da ocidental praia lusitana, ou seja, saíram do porto de Lisboa, e foram por mares nunca antes navegados por ninguém. Olha o heroísmo do povo português. E passaram da lenda Taprobana. Taprobana é onde está o atual território do Sri Lanka hoje, tudo bem? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, ou seja, foram capazes de ações sobre-humanas. Olha o heroísmo do povo português. E entre gente remota, distante, construíram um novo reino, expandiram o reino português, que tanto enalteceram, tá? Então, primeiro assunto, grandes navegações, viagem do Vasco da Gama, descobrimento de uma nova rota comercial para o Oriente. Bom, continuando. E também, portanto, é um outro assunto, eu vou falar sobre aqueles reis gloriosos que foram expandindo a fé cristã e o Império Português. E foram devastando no sentido de acabar com o pensamento religioso daquela localidade, foram devastando as terras viciosas da África e da Ásia, foram cristianizando os pagãos, né? E vou falar de um terceiro assunto, daqueles homens que por meio de obras valorosas, por meio de grandes façanhas, grandes obras, se libertaram da lei da morte, se imortalizaram. Se imortalizaram como? Por meio dos grandes feitos, permanecendo na memória do povo português. Tudo bem? Então são os três temas dos Lusíadas. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudaram a engenhar a arte. Ou seja, o que é um engenho? O que é a arte? O engenho seria a inspiração, ou o dom dado por Deus. A arte seria a técnica.
Tudo bem? Isso é uma concepção clássica também, bonita. O grande artista é aquele que tem dom, mas também tem técnica. Não basta só dom. Eu tenho dom e não preciso estudar. Você precisa ter dom, precisa desenvolver esse dom. Não basta também ter só técnica. Se você não tiver dom, cara, você pode estudar o dia inteiro. Você nunca vai ser um exímio poeta. Tudo bem? Essa é a concepção do Camões. Beleza. Isto posto, voltemos aqui para o nosso quadro das 5 partes. Então, delimitei com você os assuntos já imitados, tá? O que é invocação? Os clássicos, eles acreditavam, e o Camões é um sujeito tributário da concepção clássica de poesia, não é? Eles acreditavam que o poeta, ele é um mero instrumento das musas. Ele não cria nada. Ele só é um instrumento que as musas utilizam. É uma espécie de canal de comunicação entre as musas e a humanidade. Tudo bem? Por isso que o poeta, quando vai fazer um grande poema, ele pede inspiração das musas. Ele invoca as musas, tá? Só que o Camões, ele vai invocar não musas clássicas, e sim musas portuguesas. Ele vai invocar as Tágides. Quem que são as Tágides? São as musas que habitam o rio Tejo, principal rio de Portugal. Os Tágides, aquelas que vivem no Tejo. Musa vive sempre em rio, que é a metáfora da fonte de inspiração, essa coisa toda. Tudo bem? Dedicatória. Camões dedica o poema ao grande rei de Portugal, para o bem e para o mal, né? Dom Sebastião. Dirá você que Dom Sebastião é o principal rei da história de Portugal, insisto, para o bem e para o mal. É um rei que nasce no ano de 1554 e some nas areias do deserto africano, que seria atualmente o Marrocos, no ano de 1578. Ele está com 24 anos de idade, né? O resultado do sumiço do rei em 1578 é algo nefasto na história portuguesa, que é a famosa União Ibérica, um período de 60 anos, de 1580 até 1640, que Portugal ficou dominado pelos espanhóis, que eram seus principais inimigos, diga-se de passagem. Tudo bem? Então peço para que você dê muita atenção ao estudo sobre Dom Sebastião, professor de História, hein? O professor de História vai debater isso com você. E o resultado do sumiço de Dom Sebastião, essa catástrofe portuguesa, é o surgimento de um mito propagado por um sapateiro, um homem do povo português, chamado Bandarra, que é o mito do sebastianismo. O que é isso? É um mito de que quando Dom Sebastião voltar para Portugal, as coisas vão melhorar. Vai promover uma revolução em Portugal. Até hoje, sintetizando, sendo breve, tá bom? O povo português é sebastianista. O sebastianismo é muito forte na cultura portuguesa. Até hoje, que o espírito de São Sebastião vai encarnar no homem do povo. Quando isso acontecer, o homem do povo vai desenvolver uma revolução em Portugal que vai mudar tudo, vai transformar Portugal num grande império. A narração do poema, pessoal, ela é feita pelo Vasco da Gama, que é o chefe da expedição, que vai sair do Porto de Lisboa no ano de 1498 e vai conquistar uma nova rota comercial para o Oriente. Então vamos assim fazer com muito detalhe isso aqui, que é uma passagem importante, tá? Então para isso eu vou apresentar um mapa do mundo conhecido a essa altura, que está aqui. Então você vê aqui, Europa, Ásia e África. Tudo bem? Veja. O Vasco da Gama, ele vai sair daqui, tá bom, pessoal? Aqui é Portugal, tá vendo? Ele vai sair aqui de Portugal e vai fazer o seguinte trajeto. Ele vai contornar aqui, ó, a faixa ocidental do território africano e vai chegar aqui num lugar chamado Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas. Até aqui sem novidades, né? E o Bartolomeu Dias já tinha chegado até lá. Não é uma grande inovação isso daí do Vasco da Gama. Portugal, nessa altura, já tinha um entreposto comercial importante aqui no que seria o atual território de Angola. Então, em rosa aqui que eu estou pintando é Angola, tá certo? O grande feito de Vasco da Gama é passar aqui no Cabo da Boa Esperança. Quando ele passa aqui no Cabo da Boa Esperança, ele está navegando por mares nunca antes navegados. O Camões fala lá na introdução do poema, lá na primeira estrofe, tudo bem? E ele vai por aqui, ó, e vai caminhando, papapá, e chega aqui num reino chamado Melinde, que é um reino árabe muçulmano.
Cuidado com isso também, vai para o professor de geografia. Eu não estou cometendo um pleonasmo, não estou sendo redundante ao falar um reino árabe muçulmano. Não estou sendo redundante. Não é porque a árabe tem que ser muçulmano. Cuidado com isso, hein? Isso é um erro crasso, inclusive, hein? Árabe é povo, muçulmano é religião. Então pode ser árabe cristão, pode ser árabe muçulmano, pode ser árabe ateu, pode ser árabe budista e o diabo a quatro. Tá certo? Muito bem. Então, o Vasco da Gama, quando ele chega aqui, ele determina que um emissário português, ele desça e vai reconhecer o terreno. Como é que é esse povo aqui? Você não chega no lugar novo, gente. Tem que ver quem que é esse povo aqui. Se é cristão, se é árabe, se é bravo, se não é. E para sorte dos portugueses, o rei de Belinde, embora seja árabe e muçulmano, é um rei muito tolerante com a cultura alheia. E ele vê esse emissário que chega ali, que é levado até ele, fica muito interessado, porque esse emissário tem uns traços físicos que ele não conhecia. Branco, olho claro e tal. Não conhecia, cara, ele era árabe. E ele pede para que esse emissário português retorne às embarcações e manda o chefe, no caso Vasco da Gama, descer que esse rei vai oferecer um banquete para o Vasco da Gama. Beleza. E aí, nesse banquete oferecido pelo rei de Melinde, o Vasco da Gama vai narrar a história de Portugal, os episódios notáveis da história de Portugal. O rei de Melinde vai ficar tão encantado com a história de Portugal que ele vai perguntar para o Vasco da Gama, para o Vasco da Gama terminar de contar. E português, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? O que você quer aqui? O Vasco da Gama vai responder, eu quero chegar até o Oriente, quero chegar até as Índias. E eu estou descobrindo aqui um novo caminho, cara, eu não sei o caminho. Tá bom. O rei de Melinde vai falar, eu vou te ajudar. O rei de Melinde arruma um capitão de navio experiente ali de Melinde e vai determinar que esse capitão de navio experiente leve os portugueses com toda a segurança do mundo até aqui a Índia. E aí que os portugueses vão chegar numa cidade chamada Calicut, completando uma nova rota comercial para o Oriente. Entendeu? Você aprende fácil, você não faz nada. Bom, se eles chegarem, vão ter que voltar. Vocês concordam comigo? Vão ficar para sempre em Calicut. Porque eles vão voltar para Portugal para levar um novo mapa aqui descoberto por eles. Quando eles estão voltando aqui, ó, bonitinho, legal, tranquilo, agora não tem mais perigo, nós já conhecemos o território. Bate um vento muito grande e faz com que os portugueses venham para cá, ao invés de para lá. Só que esse vento é positivo, depois nós vamos bater um papo sobre isso. E aí que os portugueses vão passar ainda além da Taprobana, que é a atual Sri Lanka. Muito bem, vamos discutir esse fato aí. Eu falei que é muito importante saber do vento e tal. Bom, eu disse a vocês que o modelo seguido pelo Camões é um modelo romano, tá? E quando eu discuti com você a epopeia, o gênero épico, eu disse a vocês que tem que ter mitologia, os deuses em que agir nos conflitos. Ou seja, onde eu quero chegar? A mitologia utilizada pelo Camões aqui não é a mitologia grega, é a mitologia romana. Você não pode falar em Zeus, porque Zeus é o nome de um deus grego. O correspondente na mitologia romana é o Júpiter. Você não pode falar em Dionísio. Dionísio é um deus grego. O correspondente na mitologia romana é Baco. Deus do vinho, deus da orgia, deus da desmedida. Você não pode falar em Afrodite. Afrodite é uma deusa grega. O correspondente na romana é Vênus. Deusa do amor, não é verdade? Inclusive não foi à toa que eu citei esses três deuses aqui. Tem um sentido para isso daqui. Porque os deuses, eles influenciam no destino humano. Então, os deuses vão influenciar no destino dos portugueses, na chegada ou não dos portugueses no Oriente, a coisa toda. Bom, e aí vem uma coisa importante. Porque o Baco, ele é absolutamente contrário à presença dos portugueses no Oriente. Entendeu? E a Vênus, ao contrário, ela é favorável à chegada dos portugueses no Oriente. E isso vai dividir a opinião dos deuses. Uma parte dos deuses concordará com Baco, de que os portugueses não devem chegar no Oriente. Outra parte vai concordar com Vênus. Não é? E o Júpiter, que é o deus supremo do Olimpo, ele vai fazer uma reunião para decidir isso daí. Porque o pau estava comendo entre os deuses. E essa reunião ela é chamada de Concílio dos Deuses, no estudo dos Lusíadas. Beleza? E o fato é que nesse concílio eles vão tentar democraticamente chegar
uma conclusão. Os gregos vão chegar ou não chegar no Oriente. Só que os deuses se dividem, 50% é favorável, 50% é contrário, de modo que o Júpiter, na sua máxima sabedoria, ele vai chegar na seguinte resolução. Bom, já que vocês estão divididos, os portugueses não serão ajudados pelos deuses. Então, não, eu proíbo que os deuses ajudem os portugueses. Mas também proíbo que os deuses atrapalhem os portugueses. Se os portugueses conseguirem chegar por conta própria no Oriente, isso é prova de que ele é um povo superior, não precisou do auxílio dos deuses. E nós já sabemos, acabei de falar, que eles chegaram no Oriente. Portanto, é mais um lance, um dado do nacionalismo camoniano. Os portugueses chegaram sem auxílio dos deuses. Tudo bem? Então, esse é o episódio do Concílio dos Deuses. Problema. Embora o Camões se utilize da mitologia pagã, o Camões ele é profundamente cristão. Profundamente cristão. E ele mistura a mitologia romana com o cristianismo. Diga-se de passagem, é um ponto fraco dos Lusíadas. Quando ele fala de mitologia romana, a gente não convence a gente percebe, lendo o poema, a gente percebe claramente que o Camões acredita naquele papo todo, tá? E quando ele fala de Jesus, de Ave Maria, a gente vê ali que há uma sinceridade do Camões. Isso há um nome. Nome para quê? Para essa mistura entre a mitologia pagã e a mitologia cristã. O nome disso é fusionismo. Beleza? Que vem de fusão da mitologia romana com a mitologia pagã. Beleza, pessoal, então isso posto, a gente volta de novo para o nosso quadro que eu falei que é muito importante da separação em 5 partes. A narração do poema ela é feita pelo Vasco da Gama, isso é importante. Proposição, evocação, dedicatória, epílogo é pelo narrador onisciente do poema. Narração, ela é feita em primeira pessoa pelo Vasco da Gama. É o Vasco da Gama narrando para o rei de Melinde os episódios notáveis da vida portuguesa. Tudo bem? E desses episódios notáveis, 3 caem no vestibular. Dentre vários que são narrados pelo Vasco da Gama. Episódio do Velho do Restelo. Episódio da Inês de Castro. E o episódio, ponto alto dos Lusíadas, hein? Do gigante Adamastor. Então, pessoal, eu peço agora para que você faça uma pausa no vídeo. Uma pausa. E você vai procurar um bom resumo na internet sobre o Velho do Restelo, sobre Inês de Castro, sobre o gigante Adamastor. Tá? A gente vai se estender demasiadamente aqui. Se eu for fazer esse resumo com você, sendo que você pode fazer aí pegando um bom resumo na internet. Tudo bem? O que eu dou de dica para você? O Velho do Restelo é um episódio que discute os rumos ideológicos de Portugal no século XVI. O Velho do Restelo é um velho que vai se posicionar contra as grandes navegações. E o Vasco da Gama, ele representa as grandes navegações. É uma discussão quanto ao moderno e tradicional em Portugal. Que rumo nós devemos seguir em Portugal? A modernidade, que são as grandes navegações, ou a tradição de Portugal, que é a economia rural? Tudo bem? A Inês de Castro é o episódio da mulher que se tornou rainha depois de morta. Belíssimo episódio, inclusive. Belíssima história de amor. Assim, das mais bonitas que eu já li. Tudo bem? E o gigante Adamastor é um episódio que representa os perigos enfrentados pelos portugueses no mar. É um episódio que vai se dar quando os portugueses estão passando ali pelo Cabo da Boa Esperança. Tá, gente? Então, leia um bom resumo desses 3 episódios que tudo bem. E o epílogo é a conclusão do poema. E aí é complicado. É muito complicado. Porque o Camões, no poema inteiro, ele exalta Portugal, exalta as grandes navegações, Portugal é o maior império da humanidade, esquece o que a musa antiga cantou, que eu vou falar um negócio muito mais importante, o Diabo 4. No epílogo, olha só você, ele critica as grandes navegações, ele muda de opinião, ele desenvolve, ele avalia de maneira positiva as grandes navegações, depois critica. Gente, ele levou anos para compor os Lusíadas. Mais de 20 anos, gente. Em 20 anos a gente muda de opinião. A gente muda até de orientação sexual. Para mudar de opinião ideológica. Tá?
Agora, o mais importante de ficar discutindo se é incoerente ou não incoerente é o seguinte. Tem um mais aqui. Um mais aqui. Que é ele exaltando as navegações. Tem um menos aqui, que ele é criticando. Então, há uma ambiguidade no poema. Há de fato uma contradição na visão do Camões. E aí eu aproveito para dizer para vocês que o Camões, ele já é um poeta que está na transição entre o classicismo e a próxima escola literária que nós vamos estudar, que é o barroco. Porque a grande característica do barroco talvez seja a contradição, a valorização das ambiguidades. Então, se por um lado o Camões está seguindo a estrutura clássica, está fazendo uma epopeia, está falando de mitologia, está seguindo o Petrarca, etc, etc, etc. Por outro lado, ele introduz aqui a contradição na literatura portuguesa. E o nome dessa transição entre o classicismo e o barroco na literatura portuguesa é maneirismo. Tá certo? Então, na verdade, o Camões era um poeta maneirista. Nos Lusíadas, a gente pode classificar o Camões como um poeta maneirista, eu vou discutir isso de novo quando eu chegar no Camões lírico, tá? Nos Lusíadas, o maneirismo se dá por isso aqui, o positivo e o negativo, por exaltar e depois criticar as grandes navegações. Tá certo? Pra gente ir fechando a aula, e pra gente discutir melhor essa coisa do epílogo, eu vou discutir uma questão com você, que caiu na FUVEST, há uns anos atrás, que é a seguinte questão. Ele te dá um trecho da conclusão do poema, do epílogo, e te faz duas perguntas aqui. Então eu vou ler com você. Não mais, musa, não mais que a lira tenha destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não dá a pátria não, que está metida no gosto da cobiça e na rodeza de uma austera apagada e vil tristeza. A. Cite uma característica típica e uma característica atípica da poesia épica, da epopeia, presente na estrofe. O que é típico da epopeia e o que destoa de uma epopeia. B. Relaciona o conteúdo dessa estrofe com um momento vivido pelo Império Português por volta de 1572, na publicação dos Lusíadas. Então, gente, o B é um item de história. Os outros história tem que fazer isso. Eu vou fazer com você, tá bom? Daqui a pouco. Vamos lá, vou fazer com você. Vamos interpretar isso. Não mais, musa, não mais. Então ele está recusando a musa. Não venha mais não me inspire mais não, porque eu não quero fazer mais poesia. Que a lira tem destemperada, desafinada. Lira é um instrumento musical, né? E a voz rouca. Não quero mais fazer poesia. Não venha me inspirar mais não. E não porque eu não acredito mais na força da poesia, porque estou já de poesia, não gosto mais do canto. Gosto sim, esse é o motivo. Mas o motivo é que estou cantando, fazendo poesia, para gente que não quer me ouvir, gente surda, endurecida, com coração duro, gente embrutecida. Gente que não é mais sensível, não dá mais preocupar com a sensibilidade poética. O favor com que mais acende o engenho, o que mais inspira o poeta, a pátria não me dá mais não. Porque a pátria está metida no gosto da cobiça. Cobiça, grandes navegações, dinheiro, material. Na coisa rude, de uma austera, apagada e vil tristeza. Portugal não é mais o que era. O povo português é um povo agora que só pensa em lucro, bem material, povo embrutecido. As grandes navegações, portanto, foram negativas para Portugal. E acabaram com a sensibilidade de Portugal. Por isso que o Camões sou contra agora as navegações. Então Camões termina os Lusíadas e diz só você, expressando uma profunda melancolia, profundo pessimismo, cara. Pô, isso é uma característica atípica da epopeia, gente. A epopeia termina sempre num tom heróico de exaltação. Aqui ela termina com melancolia, com crítica. Tudo bem? Então essa é a característica atípica da epopeia. Qual é a característica atípica? Fácil. Fazer referência à musa como um elemento central na concepção, na confecção da epopeia. Ela que inspira o poeta. Tudo bem? Inclusive um aspecto clássico aqui, poesia camoniana. Gente, eu vou fazer aqui só assim, para cumprir tabela no bico. Isso aqui é história, tá bom? Relaciona o conteúdo dessa estrofe como meio vivido pelo Império Português por volta de 1572, ano da publicação. Na década de 70 do século XVI, Portugal entra
num declínio, forte declínio econômico, moral e político. Tá entendendo? Que vai resultar no que eu disse agora há pouco para você, que é na União Ibérica. 1580, início da União Ibérica. Que é a pior tragédia da história de Portugal. Portugal, até na década de 70, era a nação economicamente mais importante do mundo. A partir da União Ibérica, se tornou o primo pobre da Europa Ocidental. Então, a década de 70, ela marca essa transição, vamos dizer assim, entre o grande Portugal e o Portugal pobrezinho. Tá certo, gente? Então, gente, nesta aula, nós vimos que os Lusíadas do Camões são divididos em 5 partes, qual seja proposição, invocação, dedicatória, narração, epílogo. Destrinchamos cada uma dessas partes, inclusive, e terminamos a aula fazendo um exercício, uma questão do que é na segunda fase da FUVEST, muito interessante sobre a conclusão da obra. Lembrando a vocês que se trata de uma obra bastante importante, né? Haja vista que é considerada a maior obra da literatura portuguesa, em língua portuguesa, os Lusíadas. Até uma próxima.